A gente vai iniciar agora, né, esse nosso primeiro encontro de dois, né? Serão 2 dias em que nós vamos ter aí alguns conteúdos relacionados ao Japão, hoje, quarta-feira, e na segunda-feira que vem, dia 16 também, com um workshop literário. Hoje a gente vai compartilhar um pouquinho de algumas experiências, né, através dos bolsistas Gaimusho Kenshusei, que vivenciaram aí algumas experiências no Japão. Na verdade, eles são os últimos bolsistas, né? 2019 e 2020. Então, eu queria dar boas-vindas a todos os painelistas e também ao público que está entrando aqui. Esse encontro é uma realização da Associação Brasileira Gaimusho Kenshusei, com apoio institucional do Consulado Geral do Japão em São Paulo. Primeiramente, antes da gente começar esse nosso bate-papo, eu gostaria de chamar a Reiko Nakamura, representando o Consulado Geral do Japão aqui em São Paulo, para as palavras iniciais, então, por favor, Nakamura-san. Boa noite a todos. Eu sou Reiko Nakamura, cônsul do Consulado Geral do Japão em São Paulo. É uma grande honra participar deste evento online, Vozes Nikkeis, organizado pelos jovens da Associação Brasileira de Ex-Bolsistas Gaimusho Kenshusei, com o apoio do Consulado Geral do Japão em São Paulo. Este evento faz parte do Programa de Apoio à Formação de Networking Nikkei, promovido pelo governo japonês, com a finalidade de fomentar a rede de contato entre os jovens. As Vozes Nikkeis estão sendo organizadas por ex-bolsistas participantes das últimas edições do Programa de Convite a Descendentes, que viajaram ao Japão a convite do nosso Ministério. Estou bastante ansiosa em ouvir os relatos sobre a participação no programa no Japão e o ponto de vista obtido por meio dessa experiência, somados às opiniões sobre os valores Nikkeis. Ainda, este evento conta com Ivan Nishida, participante do Ship for the World Youth, um programa de iniciativa do gabinete do governo japonês. Estou certa de que a diversidade dos participantes refletirá na riqueza de conteúdo e discussões deste evento. Os 8 valores japoneses a serem abordados aqui são aqueles representativos da comunidade nipo-brasileira, resultado do projeto Geração de iniciativa dos jovens do Bunkyo. O evento de hoje é uma ótima oportunidade para discutir temas como esse, com possibilidade de aprofundar as reflexões, aprender sobre as raízes Nikkeis e ainda criar interesse pela cultura japonesa. No dia 16, próxima segunda-feira, haverá um workshop de criação literária conduzido pelo André Kondo e Ivan Nishida. Tenho uma grande expectativa em relação à antologia a ser criada pelos participantes desse workshop, como resultado dos aprendizados e reflexões sobre a discussão de hoje. Por isso, apesar das vagas limitadas, espero que muitas pessoas possam aproveitar esse workshop. Agradeço ao esforço de toda a comissão organizadora, desejando que este evento, em formato online, alcance um grande público, não somente do estado de São Paulo, mas de todo o Brasil, e que ajude a desvendar a essência da cultura japonesa. Espero também que o workshop do dia 16 seja um intercâmbio interativo, tornando-se uma preciosa oportunidade para reflexão sobre os valores nipo-brasileiros, e que as vozes Nikkeis ganhem cada vez mais espaço e sejam cada vez mais ouvidas e admiradas por toda a sociedade. Desejo um ótimo evento a todos. Muito obrigada.
Tá, então, as palavras da Reiko Nakamura, do Consulado Geral do Japão em São Paulo. Muito obrigada, Nakamura-san. E, em seguida, eu gostaria de chamar, então, o senhor Tério Uehara, que é presidente da Associação Brasileira Gamusho Kenshusei, para também dar as saudações aí para a gente. Por favor, Tério. Muito boa noite a todos. Conforme anunciado, sou Tério Uehara e estou como presidente da Associação Brasileira de Ex-Bolsistas Gamusho Kenshusei. Gostaria de agradecer a presença de todos aqui nessa live. O projeto Voz Nikkei é uma realização da nossa associação com apoio institucional do Consulado Geral do Japão em São Paulo, representado aqui nessa live pela cônsul Reiko Nakamura, a quem saudamos e agradecemos pela presença. Aliás, aproveitamos para agradecer ao Consulado Geral do Japão em São Paulo, não somente pelo apoio a esse projeto aqui específico, mas por todo o apoio que tem oferecido a diversos outros projetos e iniciativas da Associação de Ex-Bolsistas Gamusho Kenshusei. O projeto Voz Nikkei nasceu da vontade dos ex-bolsistas falarem das suas incríveis experiências no Japão, vivenciadas durante a bolsa oferecida pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros japonês. E a ideia é apresentar o Japão contemporâneo, sob a visão de brasileiros Nikkeis. Por meio desse painel de hoje, 5 bolsistas conversarão sobre os 8 valores Nikkeis: responsabilidade, aprendizado, integridade, coletividade, perseverança, gentileza, gratidão e respeito. Mas somente falar não seria o suficiente. Os ex-bolsistas, quando idealizaram esse projeto, queriam que as pessoas ouvissem, internalizassem os aprendizados e refletissem sobre tudo que seria dito no painel. Portanto, o projeto inclui um workshop de criação literária que será realizado no dia 16, segunda-feira que vem, e desde logo contamos com a presença de todos vocês. Nesse workshop, os ex-bolsistas André Kondo e Ivan Nishida apresentarão técnicas de escrita. Mas muito mais do que técnicas, estimularão a reflexão sobre os 8 valores Nikkeis e o que esses valores representam para cada um. Todos os participantes, tanto desse painel quanto do workshop, serão convidados a escrever textos, que, caso sejam selecionados, farão parte de uma antologia. E essa antologia será publicada no formato de um livro. Bem, para finalizar, eu gostaria de pedir a todos aqui que façam desse projeto Voz Nikkei um momento de aprendizado, de reflexão e, principalmente, um momento de autoconhecimento. Esperamos que esse projeto marque suas vidas, muito mais do que simples ouvintes, mas como protagonistas de uma incrível jornada que se iniciará hoje e será eternizada com a publicação do livro Voz Nikkei. Muito obrigado e uma boa live a todos. Obrigada, Tério-san, pelas palavras maravilhosas, como sempre, Nakamura-san também. E já deu para perceber, e você aí que está participando com a gente, que vai ser um encontro muito especial, que a gente vai poder compartilhar de muitas experiências, aprendizados e aprender um com o outro também, Eu vou apresentar, então, os nossos 5 painelistas que vão compartilhar as experiências vivenciadas no Japão, entre 2019 e 2020. Então, primeiramente, o Ivan Nishida, que ele foi bolsista do Ship Forward Youth 2020. Ele é fundador da Tori Escrita Criativa, que é uma iniciativa que nasceu para conectar as pessoas e também despertar suas potências criativas. Ele é escritor, fotógrafo e artista visual. Ele é graduado em Relações Internacionais pela PUC de São Paulo e tem mestrado em Políticas Ambientais pela Sciences Po Paris. Na sequência, tem aqui a Fernanda Gushken, que é bolsista do Ministério das Relações Internacionais do Japão, bolsista desse ano de 2020. Ela é graduada e também fez um mestrado em engenharia pela University of Southern California nos Estados Unidos, em Los Angeles, desculpa. Ela também é aluna de medicina da Faculdade Albert Einstein, realizou estágios de pesquisa e apoio
médico no Egito, Gana, Estados Unidos e Brasil, e atualmente está focada em saúde baseada em valor, pneumologia e hepatologia. Temos também aqui conosco a Yuri Iwata. Ela foi bolsista do Next Generation of Nikkei Leaders de 2009. Ela é graduada em Serviço Social, especialista em Políticas Sociais e Processos de Gestão e mestre em Serviço Social e Políticas Sociais pela UEL Paraná. Ela trabalha como assistente social judiciário no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e também atua como voluntária em diversas associações nipo-brasileiras. Em seguida, eu apresento o André Kondo. Ele também é bolsista do Gaimusho desse ano, de 2020. Ele é escritor e editor, pós-graduado pela University of Sydney, morou na Austrália e também no Japão, viajou por mais de 60 países e recebeu mais de 300 prêmios literários e é autor de O Pequeno Samurai, finalista aí do Prêmio Jabuti, e Lendas Japonesas com Maurício de Souza e também O Kairi Nasai em japonês. E por fim, a Patrícia Murakami também está aqui conosco. Ela também foi bolsista do Next Generation of Nikkei Leaders do ano de 2019. Ela é advogada, gerente da área forense da PricewaterhouseCoopers, especialista em compliance, investigações de fraudes e lavagens de dinheiro, e ela atua em organizações internacionais como o Pacto Global da ONU, Junior Chamber International e também fundou a KIF Brasil com foco no empoderamento de pessoas e também no desenvolvimento de projetos para o avanço das ODS. Então é isso, esses são os nossos 5 painelistas que vão compartilhar algumas experiências conosco, né? Eu queria dar um recado a você aí que está assistindo com a gente aqui pela nossa plataforma, que pode ser feitas perguntas através do nosso chat, tá? No final do nosso painel, a gente vai abrir para perguntas, então a gente já pode ir mandando suas perguntas, a gente vai selecionando no decorrer dessa live para poder responder no finalzinho, certo? Então fiquem à vontade. Bom, vamos começar então. Eu queria fazer uma pergunta inicial aí para os nossos bolsistas, né? Primeiramente, o pessoal do MOFA, quem puder responder para a gente, a Fernanda, qual que é o objetivo dessa bolsa, né, que você participou nesse ano de 2020 e como é que era mais ou menos a programação, quantos dias você ficou? Compartilha com a gente, Fernanda. Boa noite a todos, é uma honra estar presente aqui com painelistas incríveis que eu admiro muito. Basicamente, né, a bolsa que eu participei, que é do MOFA, foi nesse ano, tinha o objetivo de trazer uma espécie de embaixadores, né, descendentes japoneses que estão na América Latina para conhecer o Japão contemporâneo. Como o Tério comentou, não apenas esse olhar de conduzir, participar de reuniões com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, mas também ter uma perspectiva cultural de como o Japão é hoje e de observar bastante desde aspectos de educação, a parte política, diplomática. E tendo esse conhecimento, ao retornar ao Brasil, a gente consegue disseminar os aprendizados, a gente consegue contribuir mais com a comunidade Nikkei, que a gente já faz parte, ou até expandindo essas redes, e também entender como os próprios bolsistas podem se ajudar. Então, a gente vê bastante que existem bolsistas de outros países, né, que podem ter uma comunidade Nikkei um pouco menor, e eles podem se inspirar com algumas atividades, projetos que a gente realiza no Brasil e podem replicar de uma forma personalizada, né, para os seus países, e a gente consegue perceber que isso auxilia muito a manter uma rede muito unida, que tem objetivos e propósitos parecidos. Então, a gente consegue perceber uma conexão mais forte com as nossas raízes, com as nossas tradições.
Muito bem, muito bacana. Esse nosso painel aqui está sendo muito interessante para mim também, porque eu vou ter a oportunidade de conhecer esses outros tipos de bolsas, né, oferecidos aí pelo governo japonês, como, por exemplo, essa Ship Forward que o Ivan participou, né, Ivan? Compartilha com a gente como é que foi, qual que é o objetivo dessa bolsa. Tudo bem? Bem-vindo. Obrigado, Cláudia. É um prazer estar aqui, é uma honra. Bom, eu diria que assim, o SWAI, que é o Shift Forward Youth, tem um objetivo bastante claro, que é desenvolver lideranças, colocando os jovens lideranças do mundo em um ambiente multicultural, né? Então, isso se corporifica de uma forma muito clara, que é convidar jovens de todo mundo para esse programa, né, que tem 3 partes, diria assim, para resumir. Uma parte de chegada no Japão, então todos os jovens se reúnem lá, são 240 jovens, né? Tem uma semana de treinamento, seguida pelo digamos, o núcleo do programa, que é um navio, que é o Nippon Maru, né? Que é um navio que nos abarca, e a gente sai do Japão e faz uma viagem, no caso dessa edição foi do Japão até o México, então a gente cruzou o Pacífico, ida e volta, né? Durante um mês. E a gente está completamente offline e com 240 jovens de 11 países, o que por si só já fala muita coisa do tipo de ambiente que a gente tem lá dentro, né? Então a gente tem workshops, a gente tem palestras, a gente tem aulas e as trocas informais nas 3 refeições do dia, mas também depois do horário das programações oficiais, né? Então é um ambiente riquíssimo em que você aprende a desenvolver suas habilidades de comunicação intercultural e liderança num ambiente único, eu diria, no mundo, né? Então a gente faz essa viagem, cruzou o Pacífico, voltou, e após essa imersão, né, a gente tem uma semana de fechamento para a gente consolidar e digerir o que a gente viveu ali, que é muito único, e tem uma série de visitas oficiais em algumas regiões do Japão. Então cada delegação, cada país vai para uma região do Japão. E é importante notar que os países que são convidados são de todos os continentes da Terra. Então, toda edição, por mais que os países variem, tem sempre os 5 continentes, né? E isso é muito rico. A gente tem a América Latina, a gente tem países da África, como Egito e Quênia, no nosso caso, tem o Sri Lanka, teve a Nova Zelândia, enfim. Não dá aqui para explicar tudo, mas esse é o cenário do SWAI, do Shift Forward Youth. Muito legal, já dá vontade, né? A gente está aqui no momento de pandemia, só imaginando, né, uma oportunidade para ter experiências como essas, né? E tem também essa outra modalidade de bolsa, que é o de líderes Nikkeis, né? Queria que a Patrícia compartilhasse um pouquinho de como é que foi essa vivência por lá no ano passado. Patrícia, boa noite para você, seja bem-vinda. Boa noite, Cláudia. Bom, boa noite a todos os participantes aqui da nossa live. Bom, primeiro, né, agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês um pouco dessa grata, né, e honrosa experiência que nós tivemos no ano passado. Eu acho que eu começo aqui falando, né, sobre os objetivos, né, desse programa que eu e a Yuri, no caso, né, participamos, né, que tem basicamente, né, o objetivo de convidar jovens líderes, né, latino-americanos, né, que sejam influentes ou com potencial para serem, enfim, líderes, né, influentes na sociedade, para que esses jovens tenham contato com intelectuais no Japão e também para que entre eles, né, se fortaleça esse relacionamento, né? Então, na verdade, é estender também esse networking de grandes líderes na América Latina. Durante o programa, nós tivemos oportunidade de nos encontrarmos ou termos audiências, né, com funcionários públicos de alto escalão do Japão, e também encontros com a família imperial, né, que nesse caso nós tivemos a grata honra também de encontrarmos o príncipe e a princesa Kishino. Nós pudemos também participar da convenção de Nikkeis e japoneses no exterior, né, que ele acontece todos os anos também. E lá nós pudemos também, né, nos encontrar com o imperador, o atual, né, imperador Akihito e a imperatriz Masako. Dentre
os altos executivos que nós tivemos oportunidade também de saudar e conversar, eu gostaria de destacar aqui que, na época, nós encontramos, né, o ministro de Negócios Estrangeiros, Toshimitsu Motegi, né, então, o ministro Motegi, e também, na época, o ministro da Defesa do Japão, né, o ministro Taro Kono. Então, assim, foram, e entre diversos outros importantes nomes, né, da diplomacia e também da política e do governo japonês. Bom, eu acredito assim que tem muita coisa para a gente poder pegar e compartilhar, né? Mas em linhas gerais, né? Esse programa seria focado nesses pontos elencados até agora. Tá ótimo. A gente poderia ficar horas falando aqui, né? Porque as experiências para cada pessoa é única, né? Então é muito legal a gente poder compartilhar, né? Deixa eu chamar o André Kondo, nosso escritor famosíssimo, super, né, premiado aqui, para compartilhar também um pouquinho, né, dessa viagem que foi em fevereiro desse ano, né, André? Fala para mim o que mais te tocou nessa viagem. Eu sei que teve um despertar aí para muitas pessoas, né, que tiveram essas oportunidades. Para você, como é que foi essa viagem esse ano? Boa noite, Cláudia. Boa noite a todos. É uma grande honra também, como todo mundo disse aqui. Eu conheço praticamente todo mundo que está participando desse painel, então eu sei o quanto essas pessoas são fantásticas e o quanto eu me sinto honrado de estar com cada um de vocês. Então, muito obrigado mesmo. Bem, sobre a questão da viagem, né, eu acho que para todo mundo, para nós comuniqueis, sempre tem aquela questão da identidade, né? Porque nós nascemos no Brasil, a gente não sabe muito bem se somos brasileiros, se somos japoneses, né? Então, por um longo tempo, eu fugi dessa identidade, certo? Mas fugir da identidade Nikkei era simplesmente fugir de mim mesmo, né? Então, essa experiência em particular da Bolsa, ele foi um resgate da minha própria identidade, né? Foi um momento em que, ao encontrar, né, com a família imperial, certo? E eu tive aquela sensação de que eu estava representando toda a minha família. E depois eu fui além, eu pensei, poxa, eu estou representando todos os imigrantes japoneses que vieram ao Brasil. Então veio aquela sensação de responsabilidade. Eu, como responsável de ser o representante. Então eu tive que pensar, eu tenho que agir com integridade, com respeito, com coletividade, gentileza e, sobretudo, gratidão. Naquele momento em que eu tive esse primeiro encontro, né, eu fiquei tão emocionado que eu não sabia nem o que dizer. Eu só ficava ali para contemplar. Eu só lembrava do meu pai e da minha mãe. Então, naquele momento, eu lembro que as pessoas estavam servindo alguns doces japoneses e eu me lembro assim, eu peguei aqueles doces e guardei. Guardei no bolso do meu paletó. Eu fiz isso porque, quando eu voltei para o Brasil, eu entreguei um doce para minha mãe e um doce para o meu pai. Porque naquele momento, eu estava representando eles. Eles que estavam ali, diante da família imperial. E eu me lembro assim, quando eu entreguei o doce para minha mãe, a gente estava numa reunião familiar de recepção, porque eu estava voltando da Bolsa, entreguei para minha mãe e falei, esse aqui eu peguei para a senhora. Porque toda vez quando a gente tinha festa para criança, ela esperava que a gente trouxesse algum docinho, né, dos amigos. E eu fiz isso também, lembrando da minha época de infância. Levei aquele doce e entreguei para minha mãe. A minha mãe pegou aquele doce e dividiu em minúsculas partes. E deu para cada pessoa que estava naquela festa. Para minha irmã, para as minhas tias, para minha sobrinha. Naquele momento eu percebi.
ali estavam todos os valores Nikkeis que a gente está abordando hoje, na figura da minha mãe. Então, na figura dos nossos pais. Ela pensou na coletividade. Então, quando eu tive esse momento, eu me descobri como Nikkei. Eu não sou japonês, eu não sou brasileiro, eu sou Nikkei. E isso significa ser as duas coisas no mesmo tempo. Então, esse foi o meu momento de descoberta. Quando eu pude retornar do Japão, olhar nos olhos da minha mãe, e minha mãe sentir orgulho de mim. Foi o melhor presente da minha vida. Obrigada, André. Meu Deus do céu, a gente tem que estar preparado emocionalmente para estar nesse encontro, né? Porque eu fico emocionada aqui. Ah, deixa eu chamar a Yuri para saber dela. Ela também, né, foi bolsista junto com a Patrícia, que já falou um pouquinho também com a gente aqui. Eu queria saber dela, né, quais são, dentre esses valores Nikkeis que nós citamos aqui, né, o Tério citou cada um também, qual deles ela identifica como algo muito presente dentro da família dela? O André também citou agora, né, deu um depoimento maravilhoso. Yuri, e você? Conta pra gente também. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Cláudia. Boa noite a todos, né? Presentes aqui nesse painel, nessa live. Nossa, eu estou engolindo aqui o choro com o depoimento do André. Mas a minha família, né? Eu desde criança, eu cresci, né, nas associações japonesas aqui da região. Eu sou de Presidente Prudente. E então a rotina, as relações, né, o cotidiano, né, e os valores Nikkei sempre estiveram presentes na minha vida, né? Os meus pais, os meus jichans, minhas bachans sempre me passaram muito no dia a dia, né, nos jantares e encontros de família. Mas um valor, né, que está muito presente e que eu prezo muito, né? Inclusive, tento passar isso, né, no dia a dia também para o meu filho, de gratidão, né? Que, como bem disse o André, sempre esteve presente na minha família também. Então, desde pequena, eu vou citar um exemplo, né? Desde pequena, os meus pais, sempre que eu ganhava algum presente, algum brinquedo, me fazia ir na casa do meu Dichan, da minha Bachan, mostrar o que eu ganhei e agradecer também a eles, né? E isso, assim, durante toda a minha vida, né? Quando eu tirei a minha CNH, quando eu tive o meu primeiro carro, eles sempre foram as primeiras pessoas a saberem dessa minha conquista, que para mim nunca foi só minha. É isso que os meus pais sempre me passaram, né? Porque fazia questão de eu entender que a conquista que eu tive, né, seja a formação profissional e até mesmo ganhar um pequeno brinquedo, sempre foi por conta do sacrifício e de alguém que estava por trás de tudo isso, né? Que eram os meus jichans, minhas bachans e os meus pais, claro, né? Então, isso sempre esteve presente, né? No meu dia a dia. Então, para mim, primeiro que acho que os valores, eles estão muito interconectados, né? Mas para mim, o que mais me toca e que faz parte, assim, já virou rotina, isso é a gratidão, né? A gratidão por saber que a gente está aqui graças a outras pessoas, né? Ter participado do programa é graças a outras pessoas e não só uma conquista minha, né? Então, a oportunidade dada a mim graças a outras pessoas. Isso. Ótimo. Foi difícil, hein? Te chamei, né, Yuri? Bem depois das palavras do André, foi difícil falar, né? Gente, eu queria saber agora do Ivan. Ele voltou, acho que ele, né, deve ser o que ficou mais tempo, né, em viagem do
do que os outros bolsistas que estão aqui, né? E foi super recente, né? Eu queria saber de que forma as experiências que você teve lá na viagem, você pôde colocar, né, dentro da nossa sociedade aqui brasileira, o que você vivenciou lá, como você aplica, se você já teve, né, essa possibilidade de aplicar algo que você vivenciou lá aqui no Brasil. Bom, também estou tentando me recompor depois desses 2 últimos depoimentos, mas vamos lá. Eu gosto de dizer que hoje a minha vida, meu projeto profissional, a Tori, tudo isso é uma decorrência de um processo que eu iniciei há 2 anos, e o SWAI, para mim, esse programa, foi a consolidação de um processo de transformação de vida mesmo profissional, e de autoconhecimento e de encontrar meu propósito de vida. E o que eu aprendi no barco, né, no navio, enfim, falo barco às vezes, mas é um navio, é que eu entrei naquele navio sabendo que eu queria entrar como artista, não sabia exatamente o que eu queria dizer, né? Então eu achava que eu ia produzir coisas interessantes, fazer fotos interessantes, fazer vídeos interessantes, mas no fundo não tinha nada a ver com isso, porque eu, na verdade, redescobri a escrita como uma poderosa ferramenta de conexão humana. Isso aconteceu lá no navio, num dia que eu falei, gente, a gente está vivendo uma coisa tão forte aqui, tão poderosa, que a gente não tem capacidade de entender. É um pouco o cenário da pandemia, que é tão grandioso que a gente fica meio, o que está acontecendo? E eu sei que a escrita me ajudou na minha vida a entender o que estava acontecendo comigo. E aí eu propus um dia, subir no palco do navio e propus, gente, vamos escrever junto? Aí eu organizei a primeira oficina de escrita criativa da minha vida, né? Achei que iam vir 5 pessoas, eu já estaria super feliz. E aí 44 pessoas de 240 se inscreveram para a primeira oficina. E eu fiquei meio em choque, porque eu nunca tinha feito e não sabia que eu podia fazer isso, né? Então acho que o programa serve para isso também, para mostrar que você pode fazer coisas que você nunca imaginou. E aí eu organizei as primeiras 3 oficinas da minha vida. E nessas oficinas eu percebi que não era sobre o que cada um estava escrevendo no seu pedaço de papel, mas as conexões que estavam se gerando ao escrever coletivamente. Então ali eu vi que a arte, para mim, ela não era mais o da minha bolha, do que eu estava criando como Ivanicida artista. Isso era o menos importante. Era o que estava gerando de conexão humana entre aquelas pessoas. E pessoas de países diferentes, com exercícios super simples, com um animal, um lugar e uma emoção, sabe? Uma coisa tão banal, mas que gerou tanta profundidade. E aí eu percebi esse poder da escrita, poder da arte de forma geral, mas da escrita especificamente, e voltei para o Brasil e comecei a fazer mais oficinas de escrita. Só que eu voltei bem na época do começo da pandemia no Brasil. Então eu saí de um ambiente de 24 horas de convivência para um ambiente de 24 horas de isolamento. E aí vieram as oficinas virtuais, né? E é por isso que a Tori nasceu. A ideia é que as oficinas sirvam, muito além da escrita como um produto literário, como ferramenta de conexão humana. Então, até aqui já foram 94 oficinas desde o SWAI, desde o começo do ano, e eu considero que esse é um projeto que eu estou devolvendo graças a esse privilégio de poder ter ido. Cada oficina que eu faço, eu penso no SWAI, eu penso em como fez bem para aquelas pessoas escreverem naquele momento, e eu penso que hoje ainda faz bem para as pessoas escreverem em isolamento. Ontem mesmo a gente teve uma oficina com 13 pessoas de norte a sul do Brasil, Manaus, Porto Alegre, Curitiba, e foi mais uma confirmação de reviver o SWAI, só que agora no Brasil. E eu espero poder levar esse projeto para o mundo. Muito bom! A gente vê alguns contras, né, nessa pandemia, mas tem muitos prós também, né? Porque é possível reunir pessoas de qualquer lugar do mundo para essas práticas que o Ivan, né, tá colocando aí. Muito legal. Deixa eu perguntar para a Patrícia novamente. Ela é uma pessoa super engajada dentro da comunidade nipo-brasileira, né? Atua ela pode explicar muito melhor sobre isso. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, de como você aplica essas experiências que você teve no ano passado, atualmente nessas várias frentes que você está comandando aí, Patrícia. Ótima pergunta, Cláudia. Bom, vamos lá, vou tentar simplificar e ser muito breve também, né, em benefício do nosso tempo.
mas as experiências que a gente adquiriu lá, né, de conhecer outros, enfim, outros latino-americanos, né, que têm negócios, que têm, enfim, ações em associações, permitiu com que, por exemplo, né, eu vou trazer alguns exemplos, eu acho que exemplificando fica mais fácil de entender, mas o bolsista que foi comigo da Colômbia, né, ele é um produtor de frutas, na Colômbia, e a Izumi Honda, eu não sei se assim alguns de vocês pode ser que conheçam, né, ela da CKC, ela tem um projeto, ou estava comandando um projeto chamado Projeto de Intercâmbio, Cooperação e Geração de Negócio dos Agricultores Nikkeis, né, daqui da América, de América Latina, né? Até então, ela tinha 5 países mapeados, né, 5 contatos, né? Então, esses agricultores desses países estavam desenvolvendo, né, fóruns, discussões, oportunidades de cooperação, né, de trocas. E por conta desse programa, né, assim, acabei conhecendo o Andrés Kuratomi, que é o nosso colega, meu e da Yuri, né, e a gente conseguiu botá-los em contato, né, então hoje eles já não estão mais com um network de 5 países, mas estão com um networking de 6 países, né. E, bom, um outro exemplo, assim, muito claro também, né, dos benefícios desse exercício, né, de conexão, né, que é muito proposto, né, com todos os nossos, enfim, o exercício de conexão, né, proposto nesse programa. Por exemplo, eu tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas no Japão durante essa visita, né? E essa pessoa, um desses empresários japoneses, né, do ramo de uma indústria química, né, que faz produtos para higiene pessoal, enfim, né? Ele entrou em contato comigo também para que a gente pudesse pegar e apoiá-lo na identificação de produtores de etanol no Brasil, né? O Brasil é o maior exportador de etanol do Japão, para o Japão, né? O maior país, o país que, na verdade, exporta mais etanol para o Japão, né? Então, assim, com esse contato também, ele acabou entrou em contato comigo, a gente mapeou alguns fornecedores, né, para apoiá-lo, né, digamos, nessa intermediação desse negócio, né? Bom, fora isso, né, acho que uma outra coisa, né, como é que a gente chegou aqui é uma coisa tem um fato, assim, bastante recente, né, que o fato de eu conhecer a Yuri, né, nós temos passado essa semana inteira no Japão, enfim, fazendo visitas, participando de reuniões, participando de workshops, conversando com pessoas, permitiu que a gente se conhecesse, né? E do fato da gente se conhecer, surgiu um projeto bastante legal, né, que foi o simpósio sobre a imigração japonesa no Brasil, que nós realizamos nesse sábado passado, né, e que acabou juntando, assim, de pessoas, né, do Brasil, de várias partes do Brasil e também da América Latina, né, então eu tive relatos, né, de que as minhas colegas do Paraguai e da Argentina participaram do nosso simpósio. E, assim, esse simpósio, né, que foi baseado, né, em temas de imigração japonesa, né, do concurso de monografias do Dr. Kiyoshi Harada, que teve como vencedores dos 2 primeiros concursos o Alexandre Kawase e o Cláudio Kurita, e assim, nós também pudemos, né, contar, né, graças a essa rede de contatos que nós temos, né, do Gai Musho, ter a participação também do Dr. Deimei Yoshioka, é um outro estudioso, doutor, especialista em temas de decassegues, e também, né, o ministro Masami Ueda, né, que se tornou assim, um grande amigo nosso também, um super estudioso, né, e uma pessoa que a gente tem bastante respeito. Então, assim, essa conexão, né, essas possibilidades, né, que a Bolsa nos deu, né, fez com que a gente, assim, em pouco tempo, né, a gente conseguisse realizar tudo isso, né, e com certeza a gente vai fazer muito, muito mais, Cláudia. Realizou isso tudo em tempos de pandemia, imagina quando isso acabar, né? Segura a Patrícia aí, a turma dela. Deixa eu falar com a Fernanda agora. Queria que você, Fernanda, falasse, né, até dentro desse tema que a Patrícia trouxe dessas conexões de vários países, né, que a gente tem, né, de possibilidade com essas bolsas, né, através do governo. De que forma isso contribuiu para os seus projetos aqui? Conta aí para a gente. Bom,
Basicamente, né, no período que eu passei nos Estados Unidos, eu morei 5 anos e eu comecei a me envolver muito com eventos, congressos organizados por jovens, né, estudantes espalhados tanto pela Europa, Estados Unidos, até mesmo pela China. Então, eu percebi realmente o poder das conexões, né? O poder de, não necessariamente presencialmente, como a gente fazia, mas de encontrar um nicho, encontrar um grupo que tenha um propósito similar ao seu. E muito do que eu aprendi nesses eventos era em como todos eram conectados em voltar ao Brasil e tentarem promover algum tipo de impacto social. E eu vi que na viagem ao Japão, a gente também tinha um objetivo em comum muito próximo. Além de compartilhar muito das tradições, a gente percebeu que, assim, mesmo os participantes de outros países, eles tinham muitas similaridades. Eles passaram por dificuldades similares às nossas. Os antepassados deles também tiveram momentos que foram bem mais sofridos do que a gente pode até imaginar. Então, eu acredito que desde essa reflexão de tudo que eles passaram, essa valorização dos valores mesmo que a gente aprendeu desde criança, a coletividade principalmente, ficou muito claro para mim, conhecendo, por exemplo, a escola elementar que a gente foi visitar. Foi um dos momentos que eu mais me emocionei, porque eu percebi muito claramente que a escola não pode apenas formar o indivíduo para ele seguir uma carreira solo. Ele tem que entender o papel dele na sociedade, como que ele está integrado, como ele pode contribuir em grupo para sempre melhorar a sociedade como um todo. E ficou muito claro que esse aspecto, não olhando só a parte de competitividade, mas de solidariedade, era muito explícito e a gente se conectou demais com essa cultura que é a escola primária do Japão, que a gente foi conhecer, prezava desde poucos anos de idade que as crianças tinham. Então, eu sinto que essa conexão intercultural presente na viagem entre os bolsistas foi muito importante para enfatizar mesmo esse poder de conectar as pessoas com metas parecidas. Muito bacana. Deixa eu perguntar para a Yuri, né, no caso dela, de que forma também ela aproveita essas conexões, né, que ela pôde fazer com outros participantes para o que você faz aqui no Brasil? Bom, acho que a Fernanda e a Patrícia já falaram, né, sobre como o programa, né, possibilita na verdade, ampliar e conhecer pessoas novas, né? Pessoas muito especiais, como a Patrícia mesmo, né? Ela me citou, mas eu falo hoje mesmo, eu falei para ela que eu aprendi muito, eu aprendo muito com ela, né? A gente tem desenvolvido algumas atividades juntas, então aprendo muito. E por meio dessas pessoas, né, que eu conheci através do programa, eu tive a oportunidade de conhecer outras pessoas também igualmente especiais, né? Aqui no interior, né, do estado de São Paulo, eu atuo nas associações, né, japonesas aqui da região, e quando no programa, né, na programação da nossa estada lá no Japão, a gente teve 2 momentos muito especiais, né? A Patrícia já citou eles, mas um deles foi a cerimônia, né, de recepção da convenção dos Nikkeis do exterior, onde eu tive a oportunidade de conhecer, por meio da Patrícia, inclusive, um empresário e empreendedor brasileiro no Japão, que é o senhor Walter Toshio Saito. E chegando ao Brasil, conversando, né, sabendo da história dele, e chegando no Brasil, eu falei, nossa, eu quero que as pessoas, né, no interior conheçam também a sua história, o empreendimento,
toda seu percurso para chegar onde ele chegou, né? De ser hoje denominado como o rei da cebolinha lá no Japão, né? Então, voltando, eu consegui entrar em contato com ele, trazer ele aqui para palestrar numa universidade. Então, graças a essas conexões que me foram possíveis lá no Japão. E um outro momento que para mim foi muito importante foi ouvir um relato de um sobrevivente da bomba de Hiroshima. E quando eu escutava o relato, a única coisa que eu pensava era de que eu queria levar um sobrevivente, né? Queria trazer, na verdade, um sobrevivente aqui para a região, porque eu queria que os meus pais, o meu irmão, a minha cunhada e todo mundo escutasse, né? Tivesse esse privilégio, essa honra de escutar o depoimento de um sobrevivente. E durante a viagem, a Patrícia me falou, olha, tem um produtor que percorre o Brasil com um espetáculo, com 3 sobreviventes da bomba de Hiroshima no Brasil. E quando voltei, entrei em contato com ele e a gente só não conseguiu trazer o espetáculo esse ano por conta da pandemia, mas então só para mostrar como de uma pessoa, né, que eu conheci, que foi a Patrícia, ampliou e várias outras conexões também, outras pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer, mas eu falo essas duas porque são as duas pessoas que surgiram lá no Japão, né? Então, eu acho que as conexões que são possíveis graças ao programa, elas não ficam restritas só aos bolsistas, né? Então, eu acho que é essa ponte que a gente tem que fazer, né? Pegar as informações de onde tem as informações e trazer para as pessoas que precisam delas, né? E que a gente tem esse carinho, né? No caso. Muito legal, muitas conexões mesmo, né? O Rogério Nagai, na verdade, ele fez uma transmissão ao vivo dos sobreviventes de Hiroshima, eu acho que foi em abril ou maio, não lembro, pelo YouTube, né? Não sei se está disponível, a gente precisa cutucar ele para retransmitir isso de novo, né, Patrícia? Vamos falar para ele que tem muita gente que precisa assistir, né? É realmente muito bonito, eu pude assistir pessoalmente lá no Bunkyo. Deixa eu falar agora deixa eu ver quem que eu vou escolher agora. O André. André, eu também fui bolsista dessa mesma modalidade que a sua, né? E uma das coisas que mais mexeram comigo, me despertou assim, muitas curiosidades, foi a questão do Japão hoje, o contemporâneo, porque aqui a gente estuda muito sobre cultura tradicional, né? A gente não sabe muito bem como é que vive a população, como é que é o dia a dia deles lá, né? O que eles enfrentam, né? Eu queria saber se o que você tinha como percepção na sua cabeça, antes de vivenciar essas experiências, eram diferentes da que você presenciou lá? Conta pra gente. Então, Cláudia, bem, quando a gente fala em expectativa, né, é algo assim que é muito complicado, porque, por exemplo, eu acho que cada um de nós aqui, a gente tem um Japão, né, que já não existe mais no próprio Japão, né, digamos assim. É o Japão dos nossos pais e avós que preservaram uma cultura da época que eles vieram, né, que eles saíram do Japão e vieram para cá, né? Tanto que Koizumi-san, quando ele veio aqui, ele disse, né, que encontrou um Japão que ele pensava que não existia mais, né? Então ele se emocionou muito, né? Chorou, né? Inclusive falando sobre essa questão do Japão contemporâneo, o Japão que eu conheço é o Japão, por exemplo, da comunidade que Koizumi-san, né, conheceu aqui no Brasil. É uma pequena colônia japonesa chamada Mombuca, que fica em Guatapará, perto de Ribeirão Preto. E lá eu passava as minhas férias, né? A gente tem lá tem a casa que o Dichan, né, deles assim construiu de madeira que trouxe do Japão. Então tem o ofurô, a caldeira, certo? Foi preservada a caldeira em que colocava-se lenha embaixo para se tomar banho, né? Então eu usei aquele ofurô, certo, dos imigrantes, né, que vieram do Japão, algo que já não existe, obviamente, no Japão. Então, o Japão que eu tenho aqui dentro é aquele Japão
que eu encontrei na fazenda, em que todos aqueles agricultores, aquelas pessoas ali, né, se emocionaram quando o primeiro-ministro veio, né, sobrevoar a colônia para jogar flores. E eles colocaram uma mensagem, né, de boas-vindas ao primeiro-ministro. Ele, emocionado com aquilo, ele desceu. E os agricultores ali, sabe, com toda a humildade, tendo aquele reencontro com o Japão depois de décadas, certo? E aí foi que o Koizumi-san se emocionou com um Japão que ele pensava que não existia mais. E que é um Japão que nós conhecemos, né? A gente está aqui com a presença de Oscar Nakazato, né, que é parente seu, Cláudia. É um grande escritor e ele escreveu sobre isso. Uma obra que ganhou o maior prêmio literário do Brasil. E o título desse livro é Nihonjin. E ele narra toda essa saga dos primeiros imigrantes vindo aqui, todas as dificuldades, o Japão que eles preservaram, até o momento em que tem um retorno, né, como o Dekasegi, certo? Então, quando eu fui para o Japão pela primeira vez, eu fui como turista. Então, teve toda aquela... Eu viajei pelas 4 ilhas e voltei para o Brasil. A segunda vez que eu fui para o Japão foi como Dekasegi, como trabalhador de uma fábrica. Então, eu trabalhava das 6 horas da manhã às 10 horas da noite. Foi muito difícil, óbvio. Só que cada vez que eu trabalhava ali, acordava antes de ver o sol nascer e depois não via o sol o dia inteiro, chegava de noite, aí eu encontrava aquele Japão que talvez os meus pais encontraram, né? Que os meus pais trouxeram para cá no Brasil. Um Japão de trabalho, de dedicação, de sonho. Porque eu estava ali também no Japão com um sonho de me formar. Depois eu fui estudar na Universidade de Sydney, vi que não era aquilo. Usei esse dinheiro que eu ganhei no Japão para realizar meu sonho de conhecer o mundo, de viajar por 50 países. Né? E tudo isso foi aquele Japão que os meus pais me passaram. Né? Então, quando eu volto para o Japão nessa terceira oportunidade, que é uma oportunidade única, eu agradeço muito a Nixana, a todo mundo do consulado, né, por proporcionar essa volta, é como se fechasse um ciclo de todos os Japões assim que eu tive contato. O Japão dos meus pais, em primeiro lugar, depois o meu Japão, que é o Japão que muitas pessoas conhecem, que é o Japão turístico, das floradas da cerejeira, né, do Monte Fuji, certo? E depois o Japão do trabalho, né? Porque o japonês ele trabalha realmente muito. Eu vejo a rotina na fábrica, eu trabalhei numa fábrica, certo? Um trabalho duro, mas a dedicação com que cada funcionário trabalha dentro daquela fábrica, a responsabilidade por cada etapa da fabricação de qualquer produto. Todo mundo se sente responsável. Não é por você responsável só por isso. Não, todo mundo é responsável pelo todo. E, por fim, ele resume tudo isso naquele momento em que eu volto para o Japão, por essa bolsa, e faço esse retorno. A Fernanda falou da nossa visita a uma escola em Oizumi, certo? Em que eu vi ali aquelas crianças limpando a escola, e eu me lembrei, eu criança também, quando visitava, né, no Nihongaku, lá nessa comunidade, eu também limpava a escola nas férias. Então, esse retorno a esse Japão, né, graças a essa bolsa toda, foi uma experiência assim, como se fosse Sabe quando você aperta o botão de reset? Aquela oportunidade de você recomeçar. Foi isso que eu encontrei no Japão. É um Japão que eu não vou falar que é um Japão do passado que nós temos aqui, ou um Japão do futuro, né? O Japão, para mim, que eu encontrei, é um Japão atemporal. São muitos Japões que existem num tempo só. E esse tempo, ele está aqui dentro de nós, de cada um de nós. Então, é um privilégio para a gente que fez parte dessa bolsa poder trazer esse Japão. E é o nosso dever replicar isso para as pessoas que não puderam viajar com a gente. Então, é essa a nossa missão, é isso que eu sinto. Né? Essa gratidão de poder ter tido essa experiência e agora desse momento de poder passar um pouco daquilo que eu vivenciei. Então é isso, Cláudia.
E André, fazendo a gente... Cadê o lencinho, hein? E é por isso que a gente está aqui, né? Todos reunidos, pelo menos os últimos bolsistas de cada programa, para compartilhar o que é o Japão, né? Dentro de cada um, porque é realmente muito individual, né? Deixa eu só lembrar a você que está participando com a gente que você pode fazer a sua pergunta. Daqui a pouquinho, daqui uns 5 minutinhos, a gente vai abrir para poder responder, né? A gente pode, vocês podem mandar pergunta para qualquer um dos 5 painelistas que estão aqui com a gente hoje, certo? Não se acanhem, fiquem à vontade. A pergunta vai chegar aqui para mim e a gente vai ler aqui daqui a pouquinho, tá? Deixa eu perguntar aqui para o Ivan. Ô, Ivan, me conta, eu sei que também teve um grande despertar para você, né, nessa viagem, que foi super especial. Inclusive, na próxima segunda-feira, a gente vai ter uma super oportunidade aí de vivenciar um workshop junto com o André, né, de escrita aí, um workshop de criação literária, né? Então, assim, pelo que você contou, Ivan, da sua bolsa, parece que muita gente ficou interessado, né? Eu mesma fiquei super interessada. Você consegue dizer para a gente como é que faz para participar dessa bolsa? Claro, Cláudio. Na verdade, esse programa não acontece todos os anos, porque, como eu mencionei, a cada edição os países participantes mudam. Mas como o Brasil tem uma maior colônia de imigrantes japoneses no mundo, o Brasil tem, digamos, um espaço que é especial, porque ele sempre volta a cada 2 ou 3 edições. Então, para participar, você tem que ficar bastante conectado ao site do consulado, né? Foi por onde eu encontrei o programa. Mas eu queria fazer aqui uma promoção da Associação de Ex-Participantes do SWAI, que reúne todas as gerações de participantes do SWAI, e eu tenho o maior orgulho e maior honra de fazer parte dessa associação. E um dos objetivos da associação é guiar as pessoas que querem saber mais e querem saber como se inscrever, quais são os requisitos, quais são os aspectos que são analisados para esse programa. Então, essa é a forma de você se informar, né? Eu acho que essa. E no Instagram, fazendo uma promoçãozinha, SWAI, SWY, BRA. Então, é SWAI, BRA, Brasil. E por lá, quem tiver dúvidas pode mandar. Eu também estou à disposição no meu Instagram para saber como é que participa. Mais uma coisa importante, tem que ter de 18 a 30 anos. Tem essa limitação, infelizmente. Etária. Quer dizer, infelizmente não, né? Mas tem essa característica. Poxa, essa aí já não me encaixa mais. Que pena. Fernanda, como é que faz para participar da bolsa que você vivenciou lá no Japão nesse ano? Então, basicamente, né, o André também participou da mesma bolsa nesse ano, e o processo foi principalmente divulgado pelo Consulado Geral de São Paulo, e foi a partir dessas divulgações que eu tomei conhecimento. Eu vi que tinham várias fases, então a primeira fase principalmente era focada em preencher formulários, falar da sua conexão com o Japão. Então, no meu caso, sou sensei, e você teria que, em uma fase seguinte, fazer uma redação, e também tem uma fase que é de entrevista. E pensando no processo seletivo como um todo, é muito importante que o candidato mostre tanto a fluência em inglês e também o seu desejo e experiência de ser porta-voz de tudo que você aprender na viagem. Então, mostrar que você vai estar disponível não só no ano da bolsa, mas assim, por toda a sua vida, a se envolver nessa rede de Nikkeis, não só de bolsistas, mas pelo Brasil inteiro, pela América Latina, participando de eventos, se engajando bastante nessas oportunidades de projetos, como, por exemplo, a gente teve recentemente o ELA, então uma grande oportunidade de reencontrar outros bolsistas, aprender e se inspirar com os projetos que eles estão fazendo em outros países. Então, é uma sensação de entrar em um grupo muito unido, que vai conseguir, vai estar muito motivado
a contribuir pela comunidade de uma forma contínua, para a vida inteira mesmo. E esse sentimento que tem que estar bem transparente, né, durante todo o processo seletivo, porque não é algo simples, não é uma coisa que de repente a gente vai aparecer com esse sentimento. É uma coisa que desde nossos antepassados, nossos familiares, eles já mostram esse olhar de como a gente vai estar olhando para a coletividade, como a gente tem esse papel. Então, como dica, né, eu diria que o candidato precisa mostrar esse senso de pertencimento à comunidade Nikkei. Bacana. E olha, se eu puder dar uma dica, porque também participei dessa bolsa, eu não participei uma vez só, não, eu participei 6 vezes. Então, a persistência, se você realmente quer, você deve persistir, porque uma hora chega. A hora chega na hora certa, né? Patrícia, e aí, como que a gente pode... Na verdade, a Fernanda falou, né, que a gente tem que estar sempre preparado para essas oportunidades. Eu acho que no caso da Bolsa de Líderes, é mais ou menos isso também, né? Isso, a nossa, digamos, nosso programa, né, não existe, assim, exatamente um processo, né, mas isso daqui, esse programa, né, é por indicação, né, então os consulados, eles indicam, né, consulados e embaixada indicam os participantes, né, dos seus países, das suas regiões, né, e você vai lá e participa, né? Então, assim, não é não existe um processo seletivo aberto, né? Mas, assim, tem que estar preparado também, né? São pessoas, são Nikkeis, descendentes, né? Então, que estão atuantes em comunidade japonesa, ou são pessoas de renome, né? No cenário nacional, né? Eu posso pegar e comentar contigo, né? Que nós somos com um prefeito, né, um prefeito Nikkei aqui do estado de São Paulo, nós somos com um delegado de Polícia Federal também, né? Então, assim, são pessoas, assim, grandes, digamos, líderes, né, da sociedade brasileira mesmo, né, que também podem pegar e serem, eventualmente, né, indicados, né, para esse programa. Exatamente. Tá ótimo. Gente, a gente poderia ficar aqui falando tanto, cada um compartilhando mais vivências, né? Vamos aproveitar então agora, 8:02, para responder algumas perguntas que o pessoal tá mandando. Mandem mais, viu, gente? A gente vai fazer o possível para conseguir responder. O Guilherme, ele mandou assim, na verdade, ele não mandou diretamente para uma pessoa, vamos ver quem que consegue responder. Qual ensinamento ou experiências que vocês tiraram, né, desses programas, que vocês carregam ou compartilham até hoje? Alguém levanta a mãozinha que pode responder. Yuri. Ó, eu já tô chamando. Pode ser você, Yuri? Claro, pode ser sim. Peraí, só um pouquinho. Só um momento. Desculpa, tá só apagando uma luz aqui que acendeu. Bom, vamos lá. A experiência que eu trago do Japão, né? Eu acho que, para mim, a maior experiência, o meu maior aprendizado, né, nesse programa, é saber que a gente pode fazer a diferença, né, na vida das pessoas, na vida da comunidade, da sociedade em que a gente está inserido, né? Até participar do programa, eu não fazia ideia que as ações, as decisões e reflexões, né, que eu trazia aqui para minha família, né, para o grupo que eu participo, poderiam iniciar-se uma onda de discussões e transformações positivas, né? Eu não tinha noção da grandiosidade de que pequenas ações podem fazer diferença, né? E poder participar do programa, né, ser uma das escolhidas, né, nesse convite do programa, me fez refletir sobre isso, né? De que essas ações, desde que fundamentadas, né, nos valores que nós acreditamos, e mesmo as pequenas ações, elas podem fazer diferença
diferença na vida de alguém, né? E, consequentemente, acho que ela pode virar uma espiral positiva, assim, para toda a sociedade. Então, isso, para mim, foi a experiência e que me fez refletir sobre tudo que eu estava fazendo antes, né? Que a gente não tem noção, né? De que, às vezes, as pequenas coisas que a gente faz nos leva, por exemplo, a isso, né? A ser indicado a um programa, né? De um governo, né? Do governo japonês. Então, para mim é isso. Legal. E você, Patrícia? Bom, vamos lá, então, né? O maior, digamos, aprendizado é difícil, né, a gente nomear tudo que a gente pegou e aprendeu durante esses 10 dias que nós passamos lá, né? Diria, né, para você, assim, que alguma coisa que sai um pouquinho fora, né, do meu dia a dia, né, na minha profissão, na minha casa, enfim, um pouquinho, o que sai assim, do nosso dia a dia mesmo, é a questão da diplomacia, né? Com todos esses encontros que nós tivemos com esses intelectuais no Japão, a gente teve a oportunidade de debater temas assim, debater e perguntar também, né, sobre temas relacionados às relações bilaterais entre ambos os países, né? Então, como o Japão tem enxergado, né, o relacionamento com os países da América Latina. E teve um encontro, né, muito legal, né, que foi com o ministro de Estado, né, do MOFA, né, do Ministério de Negócios Estrangeiros do Japão, o senhor Keisuke Suzuki. Né, ele já, inclusive, esteve no Brasil também, mas ele, assim, uma frase que ele pegou e falou durante a reunião, né, no nosso encontro, foi que eles vão continuar, que o Japão vai continuar trabalhando muito, né, para que nós, né, Nikkeis, né, continuemos tendo orgulho de sermos descendentes do Japão, né? Então, de descendentes de japoneses, né? Então, assim, muita pontualidade, são conversas, né, de alto nível também, é uma organização, né, uma organização única, né? Você chega assim num certo horário, você tem seu lugar, você tem isso, aquilo, a mesa está preparada para você com seu nome, enfim, né? Tudo 100%, né, ok, para que as reuniões e também as interações, né, ocorram da melhor forma possível, né? Então, essa parte da diplomacia foi uma experiência, assim, para mim, assim, foi bastante marcante. Muito bacana. E você, Fernanda? Quero saber de você também. Eu sinto que logo depois que eu retornei ao Brasil, eu comecei a ter um olhar muito diferente nos pequenos momentos que eu passava com os meus familiares, principalmente meus avós. E eu sinto que em muitos momentos eu podia pensar, nossa, será que é um tabu conversar sobre como os familiares enfrentaram a questão da guerra, a questão de ir para outro país, será que melhor não tocar no assunto? Mas ao retornar, né, da viagem, eu percebi que isso tem que estar presente na nossa vida, não só pela curiosidade, mas para entender mais sobre a minha história, para essa história não se perder, para a gente ter uma continuidade, e fez criar uma chama acesa para mim, né, na questão de envelhecimento da população, ainda mais que eu estou agora como aluna de medicina, e eu acredito que a gente tem muito a aprender. É um desafio realmente global, né, envelhecimento da população. Qual que é o papel do idoso na sociedade? Se ele não está trabalhando, mas ele tem com certeza muita experiência para passar, muito do histórico para ensinar para jovens, para os adultos, enfim. E é algo que a gente não pode perder, não pode deixar passar. E eu sinto que existe muito potencial, muito caminho, né, para a gente trabalhar isso no Brasil, de como valorizar mais essa população. E principalmente, né, com as conversas, a gente já consegue trazer à tona tudo que eles passaram, para a gente também já ter um aprendizado de melhorar a realidade atual, tanto que eles passam de pobreza de algumas populações, porque muito do que já foi aprendido ao longo do tempo pode já ser aplicado hoje. Então, eu sinto que foram grandes aprendizados mesmo. Ótimo, muito boas aqui os bons dos depoimentos. Gente, eu tenho aqui um depoimento com uma pergunta, né?
A Naomi mandou assim: olá, boa noite. Eu tenho momentos em que penso que a comunidade Nikkei lida com suas raízes de duas formas. Ou amando e compartilhando dos valores e cultura, ou não gostando de ser apontado como diferente e tendo que passar pelo processo de aceitação, né? Aí ela pergunta como ajudar os jovens que têm esse sentimento de não pertencimento. Eu vou eleger o André. Preparem o lencinho para essa resposta. Vai, André. Poxa, bem, é uma ótima pergunta, né? Isso realmente mexe muito com a gente, né? Eu também tive essa questão de não querer ser, ser japonês, certo? Quando criança, eu não queria mesmo, eu queria ser brasileiro, eu não queria, eu queria ter um nome, sabe? Porque todo mundo na sala tinha um nome, né? E eu era japonês, né? Ninguém me chamava de André, me chamava de Japa. Então, isso influencia, né, no nosso sentimento de exclusão, certo? Porque a gente perde até o nome, né? E isso fez com que eu tentasse me afastar da comunidade. Eu não participei de nenhuma associação, né? Não tinha muitos amigos japoneses, não participava de forma alguma da comunidade japonesa, né? O que passou a mudar foi quando eu comecei a ter esse sonho de me tornar um escritor, né? Então, o que eu tentei fazer, né, foi, eu viajei o mundo, várias culturas, e eu não conseguia encaixar nada dentro da minha escrita, sabe? Faltava alguma coisa. E essa coisa era justamente o fator de ser filho de imigrantes japoneses, né? Então, a partir do momento em que eu começo a ter esse resgate, eu consigo escrever, certo? E hoje em dia, se eu paro para pensar, né, quando eu tive esse primeiro passo de aceitação, né, eu escrevi livros que falavam da imigração japonesa. E esses livros falavam não da imigração japonesa de forma didática, falavam da imigração japonesa pelo olhar dos meus pais e dos meus avós, pela minha bachan, sabe? De todos aqueles valores que a gente está falando aqui hoje, né? Da coletividade, gentileza, integridade, respeito, perseverança, responsabilidade, aprendizado e, sobretudo, gratidão, né? Eu escrevi uma crônica justamente assim, eu ficava revoltado quando alguém chegava e falava assim, arigatô, né? Arigatô, né? Isso era muito comum, como uma forma de tirar sarro. Eu ficava muito bravo com aquilo, sabe? E aí depois eu comecei a perceber. Se eles falavam arigatô, arigatô nada mais é do que obrigado. E se todo mundo utilizava dessa palavra quando se dirigia a mim, eu não deveria sentir ofendido. Porque se eles usavam arigatô, é porque arigatô era a palavra mais utilizada pelos japoneses aqui no Brasil. Então, aquele arigatô, eu comecei a ver como um elogio. Então, toda vez que a pessoa fala arigatô para mim, até hoje, é engraçado, né? Mas assim, até hoje, não é coisa de criança, até hoje, diz, oh, arigatô, arigatô garantido, tipo assim, né? Eu não me sinto mais ofendido. Eu me sinto orgulhoso. Porque esse arigatô é o arigatô da minha avó, da minha bachan, do meu dichan. Então, esse processo de aceitação, né, foi libertador para mim. Porque não há como fugir do que nós somos. E nós somos filhos de imigrantes japoneses. E isso, de maneira alguma, nos diminui. Também não nos torna maiores que outras pessoas. Certo? Então, essa bolsa, ela me trouxe muitas descobertas nesse sentido. Certo? Eu passei a acreditar mais em mim quando eu me vi como Nikkei. E quando eu comecei a sentir orgulho de ser Nikkei. Tá? A tal ponto, antes eu pensava, eu não consigo fazer, sabe? Eu me sentia menos. Certo? E quando
me deram essa oportunidade, né, de estar com pessoas maravilhosas, eu percebi e falei assim, não, eu consigo. A ponto de até mandar um WhatsApp para o ministro Masami Ueda, que está nos assistindo, né, como se fosse um amigo. Eu falei assim, olha, ministro Masami, a gente vai fazer um bate-papo e ele está aqui. Isso demonstra o quê? Demonstra humildade. Oscar Nakazato, um dos maiores escritores, está aqui. Todo mundo, cada um que está aqui, é que eu não consigo ver toda a tela aqui, mas eu sei que tem muita gente boa aqui, né? E isso tudo a gente conseguiu unir nesse nosso encontro. Então, para mim, comunidade Nikkei é isso, né? Tem aqui também outras pessoas que não são japonesas, mas se identificam com isso. E isso é um motivo de orgulho para a gente, né? Então, eu não sei se eu respondi bem a pergunta, mas é esse o sentimento que eu tenho. Eu acho que todo Nikkei é nosso dever trazer esse olhar, né, de sentimento de orgulho e de sentimento de gratidão. E quando a gente se sente grato também, esse sentimento de responsabilidade de compartilhar todos esses valores que a gente está tentando passar aqui hoje. Certo, na verdade, realmente não tem uma resposta, né, clara e objetiva. É uma reflexão de cada um mesmo, e a gente vai lembrando, né, as memórias que a gente tem desde criança até hoje, e vai refletindo e trazendo para o nosso hoje, né? Tem momento para tudo também, né? E você, Ivan, tô vendo você disfarçando aí, que está emocionado. O que você pode dizer sobre esse tema também? Nossa, de novo, depois do André, depois dessa história é complicado, mas, assim, para responder, eu acho que eu estou emocionado porque eu me identifico muito com o que o André falou, de ser sempre o japa, de não entender o lugar da cultura japonesa na nossa vida, na nossa identidade. E eu tenho um outro complicador, assim, que eu fiz uma escola francesa, então, assim, eu me sentia meio que um Frankenstein, sabe? Eu tinha pouquíssimo contato com a cultura japonesa, minha família japonesa morava em Campinas, então eu via uma vez por ano, assim. E com a cultura em si, com os conceitos, a filosofia, eu tinha muito pouco contato. E eu acho que é um pouco o que você falou, Cláudia, é um processo que tem que vir de dentro para fora, e tem que ser com afeto, tem que ser com acolhimento e tem que ser convidativo de uma forma positiva, né? Eu acho que no meu caso, eu citei na minha primeira fala um processo de transformação, assim, de redirecionamento de vida, mas na verdade era um processo de reencontro, né? Eu cheguei aos 27 anos achando que eu tinha feito muita coisa na vida, mas nada era de fato eu, sabe? Assim, você faz muita coisa legal, as pessoas te elogiam, mas não era eu. E aí eu decidi tomar uma virada na minha vida e algumas ações práticas. Uma delas foi ter ido ao Japão e ter ficado um mês no Japão. E o que eu mais queria fazer lá era visitar o vilarejo de onde nasceram os meus bisavós, né? Que deixaram esse vilarejo em Kumamoto há 80 anos atrás. E o mais curioso é que, falando dessa questão de identidade, eu cheguei lá, conheci a minha última parente que morava lá, né? E tudo isso para resumindo assim a ópera, é que eu descobri que o que eu vi lá, eu já vivia no meu dia a dia com o meu pai, com a minha avó e com toda a minha família, sabe? E aí eu entendi muita coisa e é um entendimento, vou citar o André de novo, é um reset, assim, você fala, nossa, já estava tudo lá. Parece que é meio chavão isso, mas é isso, às vezes você precisa ir pro outro lado do mundo para entender que tudo que você precisa está na sua casa, tá no seu coração, está nas pessoas em volta de você. Mas às vezes você precisa tomar distância para ver isso. E quando você está no olho do furacão, as coisas não são claras. Então, respondendo a pergunta objetivamente, convide as pessoas a participarem desse processo. Convide para eventos como esse, porque isso vai despertar coisa nas pessoas e elas vão ir atrás do que elas precisam. Maravilhoso! Tem uma pergunta aqui da Patrícia Taquerrana. Inclusive, um beijo para a Patrícia Taquerrana. Ela está perguntando assim, ó, vê quem pode responder, tá, gente? Painelistas. Como que a participação na Bolsa... Opa, subiu aqui. Como a participação na Bolsa mudou a sua visão sobre a comunidade Nikkei no Brasil? Amei essa pergunta. Quem pode responder? Será que a Patrícia Murakami, a Chará dela, que está bem envolvida na comunidade?
É porque eu moro perto do aeroporto, 1 minutinho só. A Yuri também, né, tá super ativa, né, como voluntária nas associações Nikkei. Você pode falar, Yuri? Enquanto o Patrícia, avião passa lá na... passou aí, posso responder? Vai, Yuri, eu vou depois. Bom, na verdade, assim, como eu cresci, né, dentro das associações, na verdade, a associação japonesa, para mim, é o meu segundo lar. Inclusive, essa pandemia, assim, tem me deixado um pouco inquieta, porque não dá mais para ir para o Kaikan, né, o Kaikan está fechado. Quando eu retornei, eu acho que aliás, quando eu fui, é como, na verdade, a descoberta, né, que o Ivan e o André tiveram, né? Para mim era como se eu estivesse no Japão, era como se eu estivesse na minha casa, né, na minha associação, mas num âmbito bem maior, né, onde todos esses valores, né, esses 8 valores, né, que a gente está discutindo aqui hoje, estivessem presentes assim no cotidiano das pessoas e de uma forma muito natural, simplesmente acontecendo, né. Eu lembro assim de uma situação que me chamou muita atenção, é que num cruzamento assim de grande movimento, as pessoas você não via o ruído além do ruído dos carros, né? Porque se tinha respeito com as outras pessoas que estavam naquele cruzamento. Então, e aí isso que os meus pais sempre falavam, né, para mim, do respeito ao próximo, né, da coletividade, estar lá foi visualizar isso. Então, quando eu retornei, perceber a comunidade Nikkei, né, e aí a gente num processo de estar discutindo esses valores, de como, na verdade, esses valores, eles, não sei se eles precisam ser repassados, falando, olha, agora eu vou te ensinar o que é respeito, mas eu acho que é nesse dia a dia, né, que a gente faz isso, e eu acho que a comunidade japonesa, né, essa que eu conheço, né, dentro das associações, ela tem feito isso muito bem, né, então acho que agora é a gente abrir as portas e estar mais próximo da sociedade em geral, né, então trazer esses valores e esse cotidiano, né, que a gente viu lá no Japão, né, do que resultam esses valores, trazê-los para o nosso dia a dia aqui, né? Eu acho que falta isso, assim, para a gente ter esse resultado dos valores que eu via lá, né, no metrô silencioso, mas transformando esse valor em ato, né, em ação. Então, acho que para mim, né, que sou dessa comunidade que vem das associações, dos Kaikans, eu acho que é mais a gente abrir as portas e estar mais próximo, né, das outras pessoas, né, da comunidade brasileira em geral. Agora sim, Patrícia, o avião passou, agora é contigo. Pode passar de novo, mas aí eu peço desculpas para vocês, mas eu vou tentar, enfim, responder a pergunta da Patê também, né? Se a nossa visão muda, né, após essa visita, a visita, assim, nos moldes em que ela nos é oferecida, né? Porque, eventualmente, você até pode ir turismo, né? Você pode pegar sua família, resolver visitar o Japão, conhecer os pontos turísticos mais bonitos, né, da Terra do Sol Nascente, mas não seria a mesma experiência, né, que você teria se você estivesse dentro de um programa como esse, com certeza, né? Então, assim, pelas visitas, pela agenda, né, que é montada, pelo nível de discussões ou pelas oportunidades e portas que são abertas, tá? Então, o programa, ele visa trazer, assim, dar um outro olhar, né, para o dia a dia ou para as relações, enfim, né, entre ambos os países e os interesses, né, de ambos os países também, tá? Como é que eu volto para o Brasil depois, né, dessa oportunidade do programa, né, lá no Japão, né? Depois de discussão tanto com, né, os japoneses, quanto com os participantes da América Latina, a gente acaba enxergando, né, que
assim, que digamos, né, as comunidades são comunidades também, assim como aqui, assim como no Chile, no Peru, né, na Argentina, a gente entende as dificuldades deles também, né, e vê que, assim, não é uma exclusividade nossa a gente ficar preocupado com relação à questão de manutenção das atividades culturais ou da manutenção dessa, enfim, né, dessa cultura, né, que nós desenvolvemos ao longo desses 112 anos, né, de existência aqui no país, tá? Mas eu voltei, assim, com uma outra, não uma outra visão, mas, assim, eu entendi, né, que cabe muito, né, aos indivíduos, às pessoas, né, essa questão, né, de coletividade mesmo, né, a gente trazer um pouco dessa experiência e aportar também a nossa experiência pessoal, enfim, profissional que seja, né, para que a gente possa revitalizar, digamos, não é revitalizar, mas assim, preparar, né, os nossos CAICANs, as nossas associações, né, para o mundo atual, né? Para a situação que a gente está vivendo hoje, né? 2020, né? Então, assim, hoje a gente tem a maior parte dos nossos CAICANs, né, sendo ainda, né, dirigida por pessoas, né, que têm, assim, de uma outra geração, talvez a primeira, talvez a segunda, né, e esse processo de transição, né, de gerações é muito importante, tem que ser, assim, tem que ser falado, tem que ser debatido, né, porque é só desse jeito que a gente vai continuar, talvez, assim, né, perpetrando, né, as atividades. A gente pode não ter um local físico, mas a atividade, né, a atividade de música, a atividade de dança, a atividade de artes em geral, né, ela pode pegar e continuar com novos modelos, né, de negócios, inclusive, né, de forma que a gente consiga pegar e dar essa sequência, né, essa continuidade, né, dessas atividades que não são tão importantes, né. Então, assim, eu venho, assim, com outra visão de que se a gente quiser, né, que isso aconteça, a gente tem que trabalhar, né? E a gente precisa se unir, né, dar as mãos, né, possibilitar esse intercâmbio, né, esse networking entre as pessoas aqui no Brasil. E é uma das bandeiras, né, que eu venho escutando do consulado, né, venho trabalhando em diversos projetos com eles já desde 2018, mas é uma bandeira, assim, muito importante, né, carregada, que é fomentar essa questão do networking, né, para fortalecimento, né, das comunidades, né, e nisso, né, e assim, totalmente alinhado com o que a Yuri também disse, né, trazer, né, a nossa, assim, digamos, a contribuição, né, dessa comunidade, né, nipo-brasileira que seja, mas trazer a contribuição dessa comunidade, né, para a sociedade como um todo, né, e o Japão, ele tem trabalhado, já não é de hoje, né, mas ele tem trabalhado muito, né, a questão da adoção, né, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, né? Então, são lá os 17 objetivos estabelecidos, né, para que, com algumas metas, né, para serem cumpridas, né, até 2030, né? Então, esse daí é o nosso target. A gente tem 10 anos, né, para fazer avançar questões, né, de saúde, alimentação, a gente está falando de combate à corrupção, paz, manutenção da paz, dentre diversos outros temas que são os temas, né, de preocupação global, né, elegido pelos países que fazem parte do sistema ONU, né? Então, assim, voltei bastante inspirada de lá, viu? Vamos trabalhar junto, né? Eu gostaria também de poder, né, contar com todo mundo para a gente poder fazer isso. E 10 anos parece longe, mas não é não, né? Passa super rápido, precisamos correr bastante. E correr também com o nosso tempo que está quase acabando, tá chegando muita pergunta, gente. Eu vou ter que escolher algumas ainda, se der tempo. Não sei se a gente vai ter uns minutinhos a mais, não sei se o nosso diretor vai permitir, mas tem uma pergunta aqui que eu gostei bastante. Ouvem, e aí vocês levantam a mãozinha para ver quem pode responder bem rapidinho, tá? O Eric, ele falou assim, parabéns a todos os painelistas, e ele queria saber como é que vocês enxergam os valores Nikkeis sendo preservados nas futuras gerações, já chegando ao Gosei, Rokusei, né? Uma vez que a conexão com as origens começam a se distanciar, né? Com essas outras gerações aí, e mesmo para Sansei e Yonsei, já é uma grande maioria que não domina mesmo o idioma japonês, né? E aí? Quem pode? Quer falar, André?
Pode. Doutor Massami, acho que eu vou deixar para ele, hein? Que é uma oportunidade para a gente. Acho que a gente abriu para ele. Ou... Bom, na verdade, eu estou muito satisfeito de verificar que vocês e os organizadores estão com essa preocupação da disseminação da cultura Nikkei. Eu, depois de muito refletir, eu até já chego a substituir a expressão nipo-brasileira para Nikkei, Nikkei brasileira. Porque Nikkei brasileira, como eu estava dizendo, é a cultura, é a ginga com os olhos puxados. Né? Essas preocupações todas que estão animando todos os panelistas é algo que já vem desde o começo da imigração. A minha geração é a geração que nasceu na época da guerra. E por ter sido uma geração que nasceu na época da guerra, vocês imaginam, então, a dificuldade de adaptação ou de inclusão. Mas, graças a Deus, devido ao DNA da cultura dos nossos antepassados, eu sempre digo que esse DNA é aquilo que está ligado à nossa herança atávica cultural. Então, a pergunta aqui do Eric, agora final, que já estamos na 6ª geração de descendentes, não é mais nem tanto o não conhecimento do japonês que vai descaracterizar essa cultura Nikkei. A cultura Nikkei, ela está preservada por esses valores de gratidão que estão sendo enunciados aqui em todos os panelistas. A gratidão aos nossos pais, a gratidão ao Brasil pelo fato de ter acolhido essa saga da imigração japonesa. E os valores que são resultantes desse atavismo cultural, de disciplina, do respeito ao próximo. Esse respeito ao próximo se manifesta exatamente na preocupação de todos que falaram aqui, no sentido de dizer de que maneira nós podemos legar ao país, ao Brasil, tudo aquilo que nós aprendemos nessa viagem maravilhosa que nos foi concedida pelas bolsas. Na verdade, quando eu estive nessa bolsa, em 1971, já é uma bolsa, então, a nossa bolsa já tem mais de 50 anos. Nos foi dito, olha, você vai fazer uma viagem e lembre-se, uma viagem vale mais que a leitura de 1000 livros. Então, vejam, todos que foram lá, voltaram, estão maravilhados por ter adquirido esse conhecimento tão vital. Um conhecimento que nos mostra essa nossa vinculação à cultura. Mas agora, mesclada com os valores da cultura brasileira e que dá origem, então, àquilo que eu chamei de cultura Nikkei brasileira. Então, Eric, essa preocupação que todos têm, olha, o pessoal está perdendo as origens porque não fala japonês? Não, eu não me preocuparia tanto com isso, porque esses valores perenes de respeito aos idosos, vocês estão falando, o Jitian, Batian. Na verdade, eu estou mais na categoria de Jitian a vocês do que propriamente um participante. Mas como eu fiz parte também, e sou muito grato à Bolsa, e sou grato ao Gaimosho Kenshusei, ao programa Gaimosho Kenshusei, porque abriu um novo horizonte. E esse sentimento de pertencimento à sociedade brasileira, que o André bem disse assim, bom, aí eu me descobri que eu tenho um valor intrínseco. Quando alguém chamava lá,
japonesinho ou arigatô. A primeira reação pode ser essa, mas, na verdade, é um sentimento de apreço. Vocês ainda não chegaram nisso, vão chegar, se Deus quiser. Eu tenho ido à feira e os feirantes, quando me referem a mim, já não é mais japonês, é Odi-chan. Quer dizer, é próprio. Eu sou Odi-chan. Di-chan, palavra que tem muito carinho. Estamos muito felizes de integrarmos uma comunidade que é muito, mas muito bem reconhecida e benquista no seio da sociedade brasileira. Essa é a minha impressão. E eu quero cumprimentar aos organizadores pela excelência dessa audiência, desse live que vocês estão proporcionando a todos. E eu fico muito feliz. Muito obrigado. Meu Deus, muito obrigada ao doutor Masami Ueda pelas palavras, né? Que, nossa, a gente está encerrando aqui, né? Tem mais uma pergunta que já também tem a ver com o nosso próximo encontro, mas, né? Nada muito melhor e tão especial fechar esse nosso encontro com palavras tão sábias, né? Muito obrigada, doutor Masami, pela participação aqui com a gente. Eu agradeço a vocês. Obrigado. Obrigada. Deixa eu só compartilhar aqui uma pergunta do Henrique, que quer saber já de segunda-feira como é que vai ser esse workshop, né, de produção literária. Ele mandou assim: muito obrigado pelo excelente painel. Gostaria de saber mais sobre o processo de inscrição para o workshop de segunda-feira e também se poderiam compartilhar os sites das bolsas que foram mencionadas no dia de hoje. Antes da gente responder essa pergunta, eu queria só deixar um recado para todo mundo que está acompanhando aqui essa live com a gente. Esse conteúdo todo, né, dessa noite, de quarta-feira, vai estar disponível no canal do Gaimusho no YouTube. Então, tanto para quem for participar na segunda-feira do workshop, todo esse conteúdo que foi dito aqui é muito importante que vocês absorvam, reflitam, né, para poder participar do workshop, tá bom? Então, todas as perguntas que vocês ainda tiverem e não deu tempo da gente responder aqui ao vivo, vocês podem deixar nos comentários lá que a gente vai responder tudinho, tá? André e Ivan, como é que vai ser esse workshop? Como é que faz para se inscrever? Bem, a gente está com poucas vagas agora, né? Já estão, acho que deve ter umas 16 vagas, então quem tiver ainda interesse, né? Na verdade, a gente tinha 60 vagas, foram preenchidas e aí a gente aumentou mais um pouco para que mais pessoas pudessem participar, né? Eu agradeço muito ao Ivan, né? Grande parceiro, né? Que sem ele a gente não ia conseguir dar conta de tantas pessoas, né? Ele tem uma dinâmica muito boa, ele me explicou como que ele conduz, né, o workshop dele, eu achei muito interessante. Então, no dia, a gente vai fazer uma divisão das salas, né, que são quase 100 participantes, então metade vai fazer o workshop comigo, metade com o Ivan, né? A gente vai ter uma introdução com a Cláudia, que também vai fazer essa mediação inicial de meia hora, e depois a gente vai ter 1h30 de workshop, né, de prática mesmo, de criação literária. Né? Eu acho que vai ser muito rico, porque eu olhei aqui rapidamente na lista, eu vi alguns escritores que já são profissionais, né, o Toshio Katsurayama, o Hudson Okada, o Oscar Nakazato, lógico, né, obviamente, a Agnes, tem um pessoal ali que já escreve, né, então vai ser uma antologia bem rica mesmo. Eu até o Oscar Nakazato escreveu um texto especial para a gente, vamos ver se ele escreve aí para enriquecer a nossa antologia. Então, as inscrições também continuam pelo Simpla, né? É o mesmo link, né, que vocês fizeram a inscrição para esse painel de hoje. É a mesma coisa, ainda vai estar aberto até o dia 16, só que as vagas já estão quase esgotadas, né? E é importante, né, refletir sobre tudo que a gente falou aqui hoje,
busquem alguns subsídios também pela internet, certo? Para que vocês cheguem na oficina já um pouco preparado, porque o tema vai ser sobre os 8 valores Nikkeis, né, que a gente abordou aqui hoje. E, no final, nossa comissão, né, organizadora, vai selecionar as melhores histórias. Por fim, eu gostaria só de agradecer, né, o Matsumoto, né, o Mato, que está aqui, ele conseguiu aparecer aqui. Nossa, ele trabalhou muito para que esse evento acontecesse, né, o Yoshio, né, o Álvaro também. Tem muita gente que a gente olha, não está aqui com as carinhas aqui aparecendo que nem a gente, mas sem eles a gente não ia conseguir fazer nada. Então, eu agradeço mesmo ao apoio de todo mundo que está aí nos bastidores. O Tério sempre valoriza muito isso, né? E agradecer mesmo a presença de todos. E espero que vocês se inscrevam e participem do nosso workshop na segunda-feira. Não sei se o Ivan quer falar mais alguma coisa, se ele quiser falar, só... Não, eu só queria dizer que será uma grande honra fazer o workshop lá do André Kondo. Um ano atrás a gente estava conversando e agora fazendo workshops juntos. E vai ser muito legal, gente. Eu convido a todos a participarem porque vai ser emocionante. Maravilha! Antes de eu dar os recados finais, fazer os agradecimentos, eu não vou, né, me despedir assim sem deixar a Patrícia também e a Fernanda e a Yuri dar o seu tchauzinho, as suas palavras finais, né, por favor. Então, Patrícia, você primeiro. Obrigada, Cláudia. Bom, gostaria de agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com vocês, de poder compartilhar um pouquinho, né, como é que foi a nossa experiência, né, experiência de Japão, um pouco das nossas atividades, enfim, atividades dentro da comunidade mesmo, ter tido a oportunidade, né, de pegar e dar voz, né, às minhas ideias também, né, e pensamentos, né, acerca do tema. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui mesmo, né, e a audiência de todos vocês, e nos vemos no dia 16, então. Obrigada, Patrícia. Fernanda? Obrigada a todos pela presença. Também queria reconhecer, né, vários participantes ex-bolsistas também que estiveram nos bastidores desde o começo, né, o próprio Fernando entrou, a Carol, o Yoshio, o Álvaro, Cláudio Curita. Então, sem essas pessoas, assim, todo aprendizado que eu tive desde a idealização que a gente teve do evento, foi essencial o apoio deles. E gostaria muito de agradecer ao evento, porque eu acredito que esse tipo de discussão que a gente teve hoje deve ser presente nas nossas vidas, não só nesse ambiente de live, deve ser algo cultivado nas nossas famílias, com amigos, colegas, e a gente espera, né, que inspire muitos de vocês para realizar uma produção literária criativa que possa ir para a antologia. Muito obrigada. Obrigada, Fernanda. Agora você, Yuri. Bom, na verdade, agradecer, né, a oportunidade de poder, né, expor também um pouquinho das minhas visões, das minhas reflexões no Japão. Sempre é bom a gente ter esses momentos, né, de recuperar e reviver as experiências que nós tivemos lá. Agradecer a todos os presentes, né, ao convite feito a mim para participar aqui, e dizer que, e agradecer principalmente, né, ao consulado pela disponibilidade do programa, né, por eu ter podido ter essa oportunidade, né, que, como aqui todos falaram, foi realmente única e incomparável, né? Então, agradecer a todos e bora para o dia 16, né? Vai estar todo mundo, então, né, de novo no dia 16. Eu queria, então, agradecer, né, a participação de todos aqui com a gente nessa noite, pedir desculpas por não ter podido responder a todas as perguntas, mas eu repito, o vídeo vai estar disponível, então, no canal do Gaimusho no YouTube, e aí, se vocês tiverem mais dúvidas, né, podem deixar nos comentários para que a gente possa responder
posteriormente, tá bom? Bom, esse encontro, então, foi uma realização da Associação Brasileira Gaimusho Kenshusei e com apoio institucional do Consulado Geral do Japão em São Paulo. Então, ó, ficou o link aqui no nosso chat das inscrições para o workshop do dia 16, mesmo horário, né, às 19 horas, para o workshop de escrita literária, então, com o Ivan Nishida e o André Kondo. Participem, hein, gente? Aproveitem essas últimas vagas aí, tá bom? Queria agradecer também ao Felipe Yoshio, que está aqui com a gente, a Carol Ayako, o Fernando Matsumoto e o Cláudio Curita pelo grande apoio sempre aqui nas atividades do grupo do Gaimusho, certo? Então, é isso, o pessoal está perguntando se a gente consegue fazer uma foto geral com todos os participantes. O que vocês acham? Uma boa? Então, vai lá, diretor. Organiza para a gente aí fazer essa foto bonitona. Todo mundo fazendo um rostinho legal? O pessoal está pedindo para eu, né, interagir com vocês aí para a gente se posicionar para a foto. É que eu não consigo ver se está tudo ok. Mas a gente está pronto para a foto, né? Vamos sorrir? 3, 2, 1. Foi? Deu certo. Mais uma vez, obrigada a todo mundo. O encontro foi maravilhoso. Também agradeço a oportunidade de mediar esse painel com pessoas muito especiais para mim e vivenciar tudo isso de novo também, porque é sempre muito bom. Obrigada a todo mundo. Um beijo e a gente se vê então no dia 16, segunda-feira que vem. Tchau, obrigada.